Meu nome é Geraldo Ventura. Nós veremos nessa videoaula continuação aí de limites, estudo dos limites. Essa é a aula número 10. Essa aula se destina a alunos do terceiro ano do ensino médio ou do terceiro ano do segundo grau. Exercícios. Calcule o limite de 1 mais x elevado a 3 sobre x quando x tende a zero. Primeira coisa que nós vamos fazer é trocar essa variável através de um artifício de cálculo. Nós vamos chamar o x de 1 sobre y. Quando eu faço isso, eu estou procurando o limite exponencial fundamental. Se o x tende a zero, nesse caso, o y tende a infinito. Tem aluno que fala, pô, mas como é que esse cara sacou isso? Seguinte, se eu pegar um número muito próximo de zero, que seria o valor do x, né? Por exemplo, 0,0000001. Então, vou chamar o y disso. Aí eu vou dividir, aliás, o x disso, né? Vou dividir o 1 por esse valor. Ora, 1 dividido por esse valor dá 10 milhões, que é um número extremamente alto, né? Então, quanto menor for este valor de x, ou seja, ele tendendo a zero, falei na aula passada, tendendo, aproximando o número zero, mas ainda não é zero, se observa que o y ele vai tender para um número extremamente alto, que seria o infinito. Não é? Agora, se você não consegue entender isso e fazer essa troca aqui, aí realmente fica complicado. Então, continuando. Feito isso, eu vou trocar o x por 1 sobre y. Aí, olha aqui, ó. Então, onde tem x, eu coloquei 1 sobre y. Isso aqui é uma divisão, esse traço aqui de fração, né? Toda fração é uma divisão. E o inverso da divisão é a multiplicação. Você vai trocar o numerador com o denominador. Vai ficar 3 vezes y, 3y. E agora eu uso as propriedades, né? Propriedade lá dos limites. Aula número 2. E eu sei que 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito é igual a e. Esse é o limite exponencial fundamental. E isso aqui eu estou usando as propriedades dos limites. Ok? Então isso aqui vale e. O e elevado ao cubo. Então está aí o valor do limite. Número 2. Calcule o limite de x sobre raiz cúbica de x mais 6 menos 2 quando x tende a 2. Ora, no lugar de x você coloca 2. Ó. Vai ficar 2 mais 6, 8. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 menos 2, 0. Indeterminado. Aí eu vou tomar essa expressão aqui que foi dada, né? E vou trabalhar com ela. Então vou multiplicar pelo fator racionalizante. Você aprende isso lá. Quer dizer, hoje em dia nem se aprende, nem se ensina nada. Inclusive teve aluno que comentou comigo: professor, por que você está ensinando limite? Escola nenhuma mais ensina. A maioria das escolas realmente no terceiro ano e segundo grau ensina limite, mas não. Né? Mas eu continuo ensinando. Né? Do jeito que não ensina radicais. Né? Não ensina um monte de coisa na oitava série e por aí vai. Tem gente que propõe até tirar matemática do currículo. Já trabalhei em escola que o diretor propôs isso. Quer dizer, acredito em tudo, tudo nesse país é possível. Mas por enquanto, pela internet nós podemos ensinar, né? Por enquanto. Então eu tenho lá, ó, o fator racionalizante. Isso aqui vem da fórmula a ao cubo menos b ao cubo, lá da sétima série, que é o quadrado de a mais o a vezes o b mais o quadrado de b, que multiplica a menos b. Então esse é o fator racionalizante disso aí, correto? Então agora vamos multiplicar. X mais 6 por x mais 6, você conserva a base, somos expoentes. Agora multiplica pelo próximo, que é esse aqui com esse daqui, ó, amarelo com amarelo. Somos expoentes, dá 2. Agora com o último lá, ó, esse primeiro com esse último. Dá 2 ao quadrado, 4. 4 vezes essa raiz aqui, cúbica, né? Agora o segundo termo com esses daqui. 2 multiplicado por esse termo. Tá. E o 2 pelo próximo. 2 vezes 2, menos 4. Está aqui, ó, menos 4. E, finalmente, menos 2 vezes 4, porque 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2, 8, menos 8. Agora, nós vamos cancelar os termos semelhantes, com sinais contrários. Aqui é negativo, aqui é positivo. Vamos cancelar esse com esse. Cancelei. Agora, esse com esse. Um é menos, outro é mais. Cancelamos. E, finalmente, 6 menos 8. 6 menos 8 é menos 2.
6 menos 8 é igual a menos 2. Agora eu cancelo esse com esse. Cancelei. Correto? Agora eu volto com a palavra limite. Né? Limite. Após ter simplificado a expressão. No lugar do x eu vou introduzir o número 2. Então está aqui 2 aqui, 2 aqui. Então eu tinha x, eu coloquei 2. 6 mais 2, 8. 8 ao quadrado, 64. A raiz cúbica de 64 é 4, porque 4 vezes 4 vezes 4 é 64. E 2 mais 6, 8. A raiz cúbica de 8 é 2. E 2 vezes 2, 4. E 2 ao quadrado, negativo é mais 4. Soma tudo dá 12. 4 mais 4, 8 mais 4, 12. Exercício número 3. Calcule o limite tangente de x menos seno de x dividido por x ao cubo. Ora, nós sabemos que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Correto? Tirando o mínimo de comum, que é cosseno. Então fica cosseno vezes seno. Está aqui. Ó. Coloca o seno de x em evidência. Fator comum. Colocamos em evidência. Correto? Agora vou multiplicar pelo conjugado de 1 mais cosseno x. É 1 mais cosseno vezes 1 mais cosseno. Agora, como é que eu descubro isso? Ora, tentando, né? Prática, vai praticando. Você faz determinadas mudanças aqui na trigonometria e às vezes não satisfaz. Então, a que satisfaz é essa daí. À medida que você vai treinando, você vai ficando bom nisso aí. Né? É por isso que eles tiram a matemática do currículo. Né? Não pode perguntar nada que não seja imediato. Né? Mas na hora de fazer concurso, a coisa é diferente. Mas na escola tudo é possível. Então, 1 mais cosseno x vezes 1 mais cosseno x é o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Está lá, ó. Produtos notáveis, quadrado primeiro menos quadrado segundo. E 1 menos cosseno ao quadrado de x, você aprendeu que é seno ao quadrado de x. Ora, seno vezes seno é seno ao cubo. Conserva a base, somos expoente. O que é seno ao cubo? É seno vezes seno vezes seno. 3 vezes aqui, ó. Seno, seno, seno. Do jeito que x ao cubo, ó, vou voltar a tela aqui, ó. X ao cubo é x vezes x vezes x. Agora eu vou trocar com 3 limites, seno de x, seno de x, seno de x. Vou voltar com a palavra limite aqui, ó. Limite seno de x, limite seno de x sobre x, limite seno de x sobre x, que é o limite trigonométrico fundamental. E fiquei com esse último limite, 1 sobre cosseno x mais 1 cosseno x. Ora, é 1, esse limite aqui é o valor 1 e esse limite aqui 1. E o cosseno de 0 graus? É 1. Cosseno de 0 grau, 1. 1 mais 1, 2. 2 vezes 1, 2. Então vai ficar 1 meio. 1 meio vezes 1, 1 meio. Então esse é o valor do limite do terceiro exercício. Quarto, limite de log de x mais 1 menos log de x quando x tende a infinito. Ora, lá dos logaritmos, isso aqui é uma divisão onde a base é a mesma dos logaritmos. Então, quociente, log de x mais 1 dividido por x. Quociente dos logaritmandos. Separei em duas fraçõezinhas, x sobre x mais 1 sobre x. Mesmo denominador, só que x por x é 1. Agora nós aprendemos na aula número 2, se não me engano, no número 3, aliás, no número 2 ou número 3, que o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito é o valor zero. Então o limite disso aqui é zero. E pelas propriedades dos logaritmos, aula número 2, nós sabemos que o log da constante é a própria constante, que é 1. Né? E o logaritmo de 1 é zero. Então, log de 1 na base 10 é igual a zero. Lá primeiro ano de segundo grau. Exercício número 5. Calcule o limite de x à quarta menos 6x ao quadrado mais 9 dividido por x menos raiz quadrada de 3, quando x tende a raiz de 3. Então, se você substituir a raiz de 3 aqui, vai dar 0 sobre 0, que é indeterminado, né? Então, vou multiplicar pelo conjugado denominador, x menos raiz quadrada de 3. Então, você multiplica aqui pelo conjugado. Essa expressão aqui com sinal trocado, fator racionalizante, lá da oitava série. Quando existia isso, né? Quando se ensinava isso na oitava série. Hoje, estou sabendo não, se bem que eu ensino qualquer coisa. Enquanto eu estiver trabalhando, né? Então, multiplicando. X vezes x, x ao quadrado, 3 vezes 3, 9, quadrado primeiro menos o quadrado segundo. E a raiz quadrada de 9 é 3. Aí eu vou cancelar esse expoente com esse denominador, porque aqui é duas vezes, né? Cancelei um com esse aqui. Sobra essa expressão. E aí eu volto com
a raiz quadrada de 3 vou introduzir aqui, ó. Raiz de 3 ao quadrado, 9. 3 menos 3, 0. 0 vezes 2 raiz de 3 é 0. Então o valor do limite é igual a 0. Então até a próxima, né? Nas próximas aulas nós iremos ver aí derivada. Toda derivada é um limite, né? Então, para quem está acompanhando a sequência, até lá, né? Até a próxima.